Olá, queridos amigos, estamos de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estudaremos o capítulo número 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós temos todos, meus amigos, necessidade de estudar o Evangelho do Senhor Jesus. E o Consolador prometido pelo Senhor Jesus se fundamenta no seu Evangelho. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que a doutrina, ou seja, o Consolador, haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, mas nos haveria de lembrar das coisas que ele disse. Então é muito importante, meus amigos, que nós estudemos o tempo todo, todos os dias, as lições que são trazidas pelo Senhor Jesus e analisadas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o conteúdo do capítulo número 8. Simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, o adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós vamos percebendo, meus amigos, que tudo isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui na Terra. Evidentemente, Allan Kardec vai tecer alguns comentários nos esclarecendo e, claro, vai chamar também os benfeitores espirituais com as instruções dos Espíritos, no sentido da compreensão de tudo isso. Analisemos, então, o que os benfeitores espirituais querem nos dizer, não só intuindo Kardec, mas também nas instruções dos Espíritos. A simplicidade e pureza de coração está fundamentado numa bem-aventurança do Senhor Jesus, onde ele diz, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos, no capítulo 10. Nós sabemos, meus amigos, que existem crianças que são de gênio difícil, que são até mesmo maldosas e até viciosas. Mas, no geral, as crianças se apresentam com uma certa infantilidade, com uma certa inocência. O Senhor Jesus faz essa comparação para nós, que nós devemos ser simples como uma criança e não nos deixar levar pela maldade ou pelos interesses menos felizes que ainda temos aqui na Terra. Kardec faz essa colocação que é para nós compreendermos o que é que disse o Senhor Jesus. E dirá mais ainda Kardec. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, evidentemente, determinadas características. Meus amigos, percebamos as crianças. Quando crianças encontram outras crianças que não são da mesma classe social, não são da mesma raça, não têm o mesmo ensinamento, os mesmos pais, elas continuam agindo com tranquilidade e naturalidade. Quando nós crescemos, nós mudamos o jeito de ser, pois é isso que está sendo ensinado a nós outros, que nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, com o sentimento das crianças. É preciso pensar nisso e não sermos orgulhosos, vaidosos e, claro, consequentemente egoístas, porque a vida de relação, precisa ser utilizada para crescimento dos nossos espíritos. Mas continuemos estudando com Allan Kardec. Pecado por pensamento, adultério. Disse o Senhor Jesus, aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus, no capítulo número 5. Mas vai dizer Kardec, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido
mais geral. Ora, o que é um adultério? Não é só a traição de um ente querido nosso, não. Adultério também é quando a gente modifica as coisas como elas são, no sentido de enganar pessoas para que nós possamos tirar proveito. Então, quando adulteramos uma lei, quando adulteramos uma informação, quando adulteramos uma conversa, uma promessa, nós estamos provocando um erro e uma dor no sentido alheio. Consequentemente, adultério não é só a traição do nosso companheiro, da nossa companheira. Não. Adultério é quando a gente modifica as leis para tirarmos proveito disso. É preciso pensar nisso. Mas continuemos analisando o Evangelho com Allan Kardec. Quando ele fala sobre a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Bem-aventurados os que têm puro coração, disse Jesus. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. De acordo com aquilo que a gente fala, de acordo com aquilo que a gente tem como ideia, é que vai haver acontecimentos, vai haver decorrências, vai haver, portanto, resultados. E nós precisamos compreender que é preciso filtrar aquilo que nós desejamos para as nossas vidas, mas também para as vidas alheias, sempre de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz para nós o segundo maior mandamento da lei, que é amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então é preciso pensar nisso. O que é que nós temos feito com o próximo, não é? Para que a gente viva bem? Porque tudo aquilo que nós fizermos de errado, a nossa própria consciência vai nos alertar, alterando o seu próprio comportamento. Mas continuemos estudando. Deixar que vinham a mim as criancinhas, disse Jesus, para nós outros, para deixar vir a mim as criancinhas. João, o evangelista, vai dizer nas instruções dos Espíritos nesse capítulo: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. E onde é que está a verdade? Dirá um Espírito protetor: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. E dirá também Vianney Cura d'Ars: confia no bom Deus que fez a ventura e permite a tristeza. Meus amigos, o sofrimento é uma característica desse mundo de expiação e prova. Nós precisamos enfrentar a vida pensando como crianças, que pensam sem maldade, que pensam sem segundos interesses. A maioria das crianças, evidentemente que haverá crianças maldosas, porque são espíritos maldosos. Tomemos a peito, portanto, meus amigos, sermos simples de coração, sermos buscadores daquilo que diz respeito à lei de amor, fazendo por próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Pensemos nisso e continuemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo.